beleza? Bem-vindos de volta aqui no nosso canal, hoje com o quadro De Olho na Regra, respondendo algumas questões que vocês enviaram pra gente sobre assessor espiritual. Quem já segue a gente lá no Instagram e no Facebook sabe que a gente sempre tá colocando Tá na Regra lá, né, Elder? Elder já é do canal, nem precisa apresentar, então tudo bem. Mas enfim, não precisa apresentar, a Elder já é ancião. Ancião é zoado, né? Fala galera, pra quem não me conhece, sou o Elder, tá bom? Apesar de eu não querer me apresentar. Ancião é zoado. Enfim, quem segue a gente lá nas redes sociais já viu que a gente sempre tá postando por lá o Tá na Regra. E há umas 2 semanas sei lá quando, enfim, a gente colocou sobre assessor espiritual e várias pessoas vieram nos procurar, querendo saber um pouquinho mais sobre. Então trouxemos aqui pro canal, então, pro De Olho na Regra, essas perguntas. São 3 perguntinhas só, coisas básicas. Mas antes faz o quê? Vai lá, curta, compartilha, ativa as notificações. Elder tá sabendo bem, viu, Mari? Isso. Curta, compartilha, comenta, ativa as notificações, segue a gente nas redes sociais. Isso aí. Já tô decorada na ponta da língua de tanto que eu falei isso ontem. Exatamente. Bora lá? Bora. Vamos lá. Primeira pergunta. Qual a função de um assessor espiritual? Bem, de acordo com a regra, o assessor espiritual ele tem a função de motivar o trabalho dos vicentinos, orientar, isso em conformidade com as normas da Igreja Católica e ajudar a tomar decisões, assim, nos trabalhos do dia a dia da sociedade e tal, orientar, se tem alguma coisa assim mais polêmica, que alguma decisão que o conselho precisa tomar, mesmo que a conferência precisa tomar, a gente costuma consultar o assessor espiritual para que ele, olhando assim, tem um olhar de fora assim, olhar de caridade, ele ajude a tomar a decisão correta. Para dar um conselho, né? Uma pessoa de fora às vezes ajuda muito mais do que quem já está envolvido ali com as coisas. O artigo é artigo 3, artigo 3º, parágrafo 2º da regra. Então, se quiser dar uma olhadinha lá, é só você procurar aí na regra. Próximo. Quem pode ser o assessor espiritual? Essa foi uma pergunta que a gente recebeu bastante. Então, assessor espiritual, normalmente a gente tem padres, né, como assessores, mas de acordo com a regra pode ser um sacerdote, um religioso ou religiosa, um diácono ou outra pessoa qualificada para assumir aquele cargo de assessor. Pode ser como uma pessoa da própria conferência, por exemplo, se uma conferência tiver assessor? Ou no caso do conselho, o presidente do conselho particular pode denominar alguém ali, membro, para ser assessor? Pode, isso acontece, assim, normalmente é mais você procura religioso, religiosa, o padre, né? Mas tem casos que não tem essa opção, então pode. Assim, tem uma controvérsia aí, por exemplo, em conferência, né? Você vai pegar uma pessoa da própria conferência para ser, mesmo que seja uma pessoa de oração e tal, querendo ou não, ela está muito envolvida na realidade da conferência ou do conselho, que seja. Então, assim, a gente aparece pra gente que não é uma coisa assim tão legal de se escolher uma pessoa do próprio conselho, da própria conferência. Mas na falta, pode, né? São exceções, né? É importante que seja alguém ali de fora. Sim, importante que seja uma pessoa que esteja uma vida de oração, dê um exemplo de espiritualidade para os outros confrades e que de preferência olhe um problema de fora quando tiver que tomar alguma decisão. Quando tiver que assessorar ali, realmente, né? Normalmente... tá, você já vai comentar aí não vou cortar, vai lá, passa a próxima. Já vai cortando as perguntas. A 3, todas as unidades vicentinas devem ter o assessor espiritual? Não deve, não é obrigação, mas é recomendável, né? Sempre que possível. Sempre que possível, né? Então, de acordo com a regra, ele diz que sempre que possível, sim, ele é nomeado pelo presidente de cada unidade, desde a conferência até os conselhos e obras unidas. É interessante aqui colocar desde as conferências. Então, as conferências podem ter assessor espiritual, todos os conselhos e obras unidas, né? Muitos casos, por exemplo, conferência, normalmente a gente não vê assessor espiritual, né? Mas aí nesse caso que eu ia comentar, né? Se você não tem na conferência, você pode buscar no conselho. Se você estiver no conselho particular, você pode buscar a orientação se não tiver no particular, vai para o central. Do central. Mas é importante o particular ter, né? É importante, né? Não sei se na prática aqui a gente tem. Tem alguns que tem, tem alguns que não tem. Né? Mas eu acho interessante porque daí a conferência pode recorrer a esse assessor. Já que ele está ali a par também do particular, né? Eu vejo que o particular é o que realmente mais está ali na base trabalhando, né? É o que mais precisa, coordenando as conferências, acho que é o mais que precisa, né? Então se a conferência não tem, porque às vezes é muito assessor para as conferências, procura do particular, né?
E se porventura o seu particular não tiver, procura do central. Eu acho que o central também sempre tem. Agora, se porventura algum central aí não tiver, pode ir pro do metropolitano. Pode. No metropolitano acho que todos têm. Metropolitano eu acredito que sim também. Até por causa dos encontros, essas coisas, porque eles auxiliam também em encontros e eventos, eles participam. A palestra. Carro, né? Geralmente chama bastante. Da pergunta 2 que eu não disse, o artigo é o 3º. E da pergunta 3 agora que a gente falou, o artigo é o 3º, parágrafo 1. Então, se vocês quiserem saber sobre assessoria espiritual, é só você procurar no artigo 3º da regra, que tá tudo explicando lá nos seus parágrafos, tudo certo. Fácil, né? Fácil, essa aí foi legal. Essa foi tranquila, foi legal. E o pessoal tem bastante dúvida nisso aí. Tem bastante dúvida. Comenta aí pra gente se tu tem aí assessor espiritual na sua conferência ou no seu conselho particular, enfim, nas hierarquias aí. Comenta aí pra gente, curta, compartilha, faz todas essas coisas, né? Se inscreve, ativa a notificação. Ó, decorei agora, hein? Ah, viu? Segue a gente onde? Nas nossas redes sociais. Ah, isso aí, tá vendo a sincronia? Estamos bem engraçadinhos. Então, hoje tá bom. Hoje tá. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Beijos, fiquem com Deus, até o próximo. Tchau! Tchau. E você que tá aí, que você assiste todos os nossos vídeos, é fã de carteirinha do canal, manda um oi pra gente. Você sozinho, com o seu celular, ou em grupo, com os vicentinos, manda um oi, fala de qual conferência que você é, onde você mora, que a gente vai colocar o seu oi aqui depois de cada vídeo.